Imagine-se numa corrida de revezamento. Cada atleta precisa completar o seu trecho da corrida antes de passar o bastão para o próximo corredor. E enquanto isso, nas arquibancadas do estádio, nós podemos ver os torcedores gritando, torcendo e incentivando os seus atletas até o fim. Podemos ver também atletas que já correram as suas provas e agora torcem pelos seus companheiros. Já imaginaram se cada torcedor ou ex-atleta pudesse descer das arquibancadas e nos dar conselhos de como vencer esta prova enquanto nós corremos? É o que nós temos visto aqui desde domingo. Desde domingo nós temos visto homens e mulheres, meninos e meninas, correndo pelo nosso estádio da fé e nos trazendo orientações e conselhos importantes para a nossa própria corrida. Porque pelo caminho por onde eles já passaram, nós hoje estamos passando. Há uma corrida muito famosa, um tipo de corrida muito famosa entre os corredores, que é a maratona. A maratona, meus queridos, é uma corrida de 42 quilômetros e 150 metros. Um atleta profissional, ele leva em média 2 horas para percorrer este percurso, que termina quase sempre em um estádio repleto de pessoas e fãs entusiasmados. A corrida da vida, ela é muito diferente, porque nunca sabemos exatamente onde está o ponto ou a linha de chegada até que nós cheguemos lá. O livro de Hebreus, ele nos fala que nós hoje estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas e que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu posso me imaginar na minha vida correndo neste estádio repleto de gigantes da fé. Por isso, nessa noite, quando nós continuamos essa nossa corrida da fé, quando nós continuamos recebendo aqui no nosso estádio da fé, que é essa igreja nesta semana, nós podemos, meus queridos, aprender lições extraordinárias. E uma vez que entramos no estádio e começamos a nossa volta nesta noite, eu posso avistar um ancião que vem entrando, saindo das arquibancadas para vir nos cumprimentar. E aí vem ele, andando com dificuldade. Talvez, meus queridos, bem mais velho. Afinal de contas, ele já conta com aproximadamente 950 anos de idade. E ele se aproxima, meus queridos, de nós. E com certeza, a lição que o nosso personagem dessa noite vai nos ensinar é uma lição grandiosa. Seja bem-vindo ao nosso estádio da fé e a essa corrida com os gigantes. Pode se apresentar. Eu sou Noé. Seja bem-vindo, Noé. Muito obrigado pela sua presença. Tome o seu lugar no hall da fama dos gigantes da fé. É interessante, meus queridos, que nesta noite, o personagem que nos traz lições importantes para a nossa vida é Noé. Quem foi Noé? Talvez, meus queridos, o homem que até então, até este momento, presenciou um dos momentos mais instigantes, emocionantes e difíceis pelo qual o planeta Terra já passou. Por isso, nesta noite, meus queridos, nós temos aqui uma lição grandiosa para nós aprendermos. Talvez o tempo em que nós vivemos hoje seja muito parecido com o tempo em que o personagem dessa noite viveu. O personagem Noé, ele viveu, meus queridos, um dos momentos mais difíceis da história da Terra, a tal ponto que Deus, ao olhar para a humanidade, ele desistiu e tinha no seu coração um sentimento de que havia errado. E talvez seja o mesmo sentimento que Deus tenha com a humanidade nos dias de hoje. Lá no livro de Gênesis, abra a tua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6, dos versos 5 a 8. Gênesis, capítulo 6, dos versos 5 até o verso 8. Gênesis, capítulo 6, versos 5 a 8. E aqui diz assim:
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eu fico imaginando, Noé, como que Deus pôde olhar para você e pensar: esse homem é especial. E a palavra do Senhor nos fala que Deus achou graça em você. Não essa graça de acharmos engraçado, mas Deus achou graça no sentido de ver em Noé um homem que era merecedor da sua atenção para perpetuar a raça humana depois de tudo que iria acontecer ali. Nessa noite, conversando com Noé, um pouco antes aqui, Noé, meus queridos, me falou que a mensagem dele para nós é que nós podemos fazer a diferença. Uma pessoa pode fazer a diferença. Nós vivemos num mundo hoje, meus irmãos, em que as pessoas querem fazer a diferença de várias maneiras. Pessoas ricas querem fazer a diferença criando um império. Pessoas simples querem fazer a diferença, quem sabe montando uma organização não governamental para salvar os animais de rua. Outros querem fazer ações sociais. Outros, por outro lado, querem estudar e ser grandes cientistas. Mas as pessoas querem fazer a diferença de alguma forma. A grande questão é que muitos de nós não acreditamos que apenas uma pessoa possa fazer a diferença. E Noé, nessa noite, ele veio aqui para dizer para mim e para você que não importa quem você é, não importa se você é apenas uma pessoa, Noé é a prova viva de que nós podemos fazer a diferença, mesmo sendo um só. Bem, se uma pessoa pode fazer a diferença, para quem que essa pessoa pode fazer a diferença? Em primeiro lugar, meus queridos, você, mesmo sendo uma só pessoa, pode fazer a diferença primeiramente na sua família. Levar uma vida de integridade e levar uma vida de obediência a Deus é algo que sempre tem o potencial de causar um impacto positivo na vida das pessoas. Noé, ele fora escolhido por Deus para construir a arca, por causa do modo como ele vivia. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz que Noé era um homem justo, íntegro e reto perante os seus contemporâneos. E a Bíblia, meus queridos, ainda diz assim: Noé andava com Deus. Quando você conversa com um homem, com uma mulher, com um jovem, com um adolescente, com uma criança que anda com Deus, essa pessoa vai fazer a diferença na tua vida. Por isso, meus irmãos, a obediência de Noé, ela não foi apenas um benefício exclusivo dele, porque a obediência de Noé também salvou a sua família. Talvez nessa noite, a mensagem seja para alguém que esteja olhando e pensando: pastor, lá na minha casa eu tenho tido dificuldades enormes, porque como eu gostaria de salvar a minha família. Quero salvar o meu filho, quero salvar minha filha, quero salvar o meu pai, a minha mãe, quero salvar o meu esposo, a minha esposa. E talvez você olhe para você mesmo e diga assim: como eu posso fazer isso? Sou apenas uma pessoa. Aparentemente, pastor, eu não sou ninguém. Mas é interessante, meus queridos, que Noé, apenas um homem, ele pôde fazer algo tão extraordinário quanto salvar a sua família. No livro de Gênesis, capítulo 7, verso 1, irmãos, diz assim: disse o Senhor a Noé. Pode ler, desculpe, vou esperar você encontrar. Gênesis 7, verso 1. Achou aí? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha que frase tão extraordinária para se ouvir da boca de Deus. E Noé, meus queridos, teve o privilégio de ouvir da boca do próprio Deus que ele
era reconhecido como alguém justo diante dele no meio de uma geração perversa. Se Deus estivesse olhando para mim e para você aqui nessa noite, e Ele fosse dar um diagnóstico da nossa vida, será se Deus poderia também dizer: aqui está um jovem digno, aqui está uma jovem digna, aqui está um homem e uma mulher justos diante de mim nessa geração? Quem você é? Lembre-se, meu querido, que você pode fazer a diferença na sua família, sendo a primeira pessoa a fazer as obras do Senhor na sua própria vida. E assim você vai fazer a diferença na sua família, como Noé fez a diferença na família dele. A segunda lição que Noé nos traz nessa noite, meus queridos, é que nós podemos fazer a diferença para a criação de Deus. Olhe para a natureza do século 21. Olhe para o nosso mundo. Olha para os rios. Olha para o Rio Pomba aí, cortando a cidade de Cataguases. É Rio Pomba mesmo? Né? Cortando a cidade de Cataguases. O que nós temos feito, meus queridos, pela natureza? Quando olhamos para o nosso mundo hoje, falamos tanto de ecologia, falamos tanto de salvar o planeta, falamos tanto de não poluir os rios, falamos de tantas coisas, mas o que de verdade temos feito? Noé, meus irmãos, ele não apenas fez a diferença na família dele, mas Noé também fez a diferença para a criação de Deus. Noé salvou o planeta de uma extinção total, cuidou dos animais na arca, alimentou, limpou durante mais de 120 dias. Você já imaginou o trabalho que Noé teve? Noé, eu já estive no zoológico, meu amigo, e eu já vi o tamanho do cocô do elefante. Não é fácil. Já imaginou você limpando um barco cheio de animais, de todas as espécies, todos os dias, dá comida para o animal faz a sujeira, você limpa, joga para fora, 120 dias fazendo isso. O nosso mundo, meus queridos, está sendo destruído pelo ser humano. Não precisamos ser um Noé para causar um impacto no mundo em que vivemos. Podemos apenas fazer a diferença no dia a dia da nossa vida, fazendo pequenas coisas. Você está aqui na igreja, e antes de entrarmos aqui, uma das responsáveis pela limpeza me dizia: pastor, depois a gente tem que conversar com as diaconisas, porque está tudo limpinho, mas daqui a pouco o pessoal começa a usar, aí vai lá, molha o chão, aí suja o chão, isso. Olha que interessante. Será, meus queridos, que precisaríamos disso se tivéssemos consciência de cuidar daquilo que é nosso? De chegar num banheiro, por exemplo, e jogar o papel no lixo? De, ao secar as mãos, ter o cuidado de não jogar água para todos os lados, porque vai sujar um ambiente que você vai ter que usar depois? De entrar pela igreja e deixar papel, copo descartável com água e outras coisas por aqui no seu ambiente de adoração a Deus? Se nós, meus queridos, não cuidamos daquilo que é nosso, do nosso uso diário, como nós vamos cuidar daquilo que nem está sob nosso alcance? Como vamos cuidar para que deixemos um planeta, se Jesus não voltar até lá, um planeta digno para que nossos filhos continuem morando nele? Noé, meus queridos, ele fez o que ele podia fazer e ele fez a diferença para a criação de Deus. Cada um de nós pode fazer do lugar onde se vive um local melhor do que era quando o encontramos. Pense em como você pode melhorar o seu cantinho no mundo e faça a diferença onde você está. Noé, meus queridos, ele ensina para nós também que nós podemos fazer a diferença para as gerações futuras. Conta-se uma história que um homem estava caminhando por um pomar, quando de repente ele viu um homem de 80 anos de idade plantando uma muda de maçãs, uma macieira. E ele estava plantando aquele pezinho de maçãs ali, quando de repente aquele homem chegou e disse: mas por que o senhor está plantando essa árvore? O senhor nunca vai comer do fruto dela. Já imaginou, meus queridos, se nós imaginássemos, se os nossos pais, se as pessoas do passado pensassem apenas nelas e no momento em que elas viveram, pensassem apenas em se alimentar, em ter o seu próprio sustento e não estivessem olhando para o futuro? Por causa da aliança que Deus havia feito com Noé,
eu e você, meus irmãos, estamos livres hoje da destruição causada pelo dilúvio. Os habitantes da terra ainda hoje recebem o benefício decorrente da vida de retidão de um homem. Por causa de Noé, nós hoje, meus irmãos, vivemos num planeta onde a promessa do Senhor é que nunca mais este planeta será destruído novamente pela água, porque Deus havia feito uma aliança com este homem. De igual modo, meus irmãos, você e eu também podemos beneficiar gerações futuras. Podemos servir as pessoas, podemos influenciá-las, podemos incentivar as pessoas a passar para os outros aquilo que receberam. E criamos então assim uma série de impactos positivos. Um dia eu estava vendo um vídeo, e esse vídeo era mais ou menos assim: um garotinho estava correndo pela calçada quando de repente ele caiu. E aí um rapaz que estava passando rapidinho foi lá e pegou aquele menino e colocou ele em pé. E o vídeo então saía o foco daquela cena e mostrava num canto remoto uma pessoa observando a atitude daquele homem. O vídeo seguia, e aquele homem que havia levantado o menino, quando ele chegou lá na frente, ele enfiou a mão no bolso e sem querer deixou a carteira cair. Uma outra pessoa que vinha atrás saiu correndo, pegou a carteira e devolveu para ele. E o vídeo foi numa sequência de boas ações, até que a boa ação retornou para a primeira pessoa que havia feito para ela. É interessante, meus queridos, que na maioria das vezes é assim o nosso mundo. Nós servimos as pessoas, influenciando-as, incentivando-as a passar para os outros aquilo que recebeu. E como eu disse, nós criamos uma série de impactos positivos na vida das pessoas. Eu quero dizer para você nessa noite, meus queridos, que nós podemos fazer a diferença também, não apenas para a nossa família, não apenas para a natureza, não apenas para o nosso mundo ao redor, mas também podemos fazer a diferença para Deus. Talvez você pense: pastor, para Deus? O que Deus não pode fazer sem mim? Na verdade, meus queridos, Deus pode fazer qualquer coisa sem eu e sem você. Mas Deus preferiu contar com a nossa ajuda e com o nosso apoio para o nosso próprio crescimento. Qual é a nossa importância para Deus? Você sabe qual é a sua importância para Deus? Você tem alguma ideia do quanto você é importante para Deus? O livro de 2 Crônicas, no capítulo 16 e no verso 9, diz assim: porque, preste atenção nesse texto, depois, pode marcar aí, depois você lê, 2 Crônicas 16, verso 9. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Prestou atenção? Eu vou ler mais uma vez, porque eu quero que você guarde isso aqui. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Em outras palavras, irmãos, Deus está sempre à procura de alguém que se coloque na brecha por ele. Deus está sempre à procura de pessoas que desejam se juntar a pessoas que o amam para fazer a diferença para Deus. Fazer a diferença para Deus, meus irmãos, é ser os braços e as mãos de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Fazer a diferença para Deus é sermos instrumentos de Deus para trabalhar de forma positiva na vida das pessoas. Deus, irmãos, estava desanimado com o mundo e com o povo que ele havia criado. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus levou Noé a salvar a humanidade. Por causa do relacionamento de Noé com Deus, Deus mudou o curso da história, e Noé foi a ferramenta, foi um instrumento usado por Deus para mudar o curso da história humana de forma positiva. Então, meu querido, nessa noite eu quero que você pare para pensar, porque você pode também fazer a diferença para Deus. Onde você está, fazendo o que você faz,
na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você pode fazer a diferença, porque quando você se coloca nas mãos de Deus, uma pessoa pode fazer a diferença para Deus. Bem, eu quero, meus queridos, nessa noite dizer a você também, que você pode fazer a diferença para Deus e para as pessoas em qualquer época. Em qualquer época. Não imponha restrições a si mesmo. O seu talento, a sua inteligência, a sua experiência fazem de você uma pessoa única, especial e singular. A grande questão do nosso mundo hoje é que o mundo hoje está tentando nivelar as pessoas no mesmo nível. E infelizmente o nível está tão baixo, mas tão baixo, que nós precisamos nos colocar acima deste nível. Deus, meus queridos, não chamou Noé porque Noé era igual às outras pessoas, senão teria escolhido qualquer outro. Deus chamou Noé porque Noé era alguém diferente. Porque Noé, meus queridos, ele achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé tinha um talento especial, uma inteligência especial, tinha uma experiência que o faziam alguém singular. Se Deus pode fazer isso com o homem, que na época do dilúvio tinha 600 anos de idade, o que Deus não pode fazer comigo e com você hoje? A grande questão é se nós realmente estamos atentos a isso. Quando a palavra do Senhor, irmãos, nos fala que eu e você, nós temos dons, temos talentos especiais que Deus nos dá. A pergunta que Ele sempre nos faz é que uso eu e você estamos fazendo dos dons e talentos que Ele nos deu. Seja aqui na igreja, e às vezes, meus irmãos, como é difícil encontrar alguém para dedicar a sua vida para Deus na casa dele. Nós estamos vivendo em tempos assim. Quanta dificuldade. Alguém para vir aqui compartilhar da palavra de Deus e pregar da palavra do Senhor. Alguém que use o seu talento de cantar e vem aqui para cantar, ajudar no louvor na igreja. Pessoas, meus queridos, que às vezes ficam com o rádio ligado, fone de ouvido, cantando tudo quanto é música do mundo, mas não tem coragem de louvar o nome do Senhor na casa dele. Quando eu olho, meus queridos, para essa história, que Deus está procurando pessoas com talento, inteligência ou experiências singulares. Deus está procurando, meus irmãos, pessoas que se disponham a ser usadas por Ele. Comece a ser usado por Deus aqui, primeiramente na casa dele. E depois você vai ver as grandiosidades que Deus poderá fazer na sua vida quando você colocar os seus pés da porta dessa igreja para fora. Por fim, meus queridos, pare para pensar, porque hoje, infelizmente, há pessoas que se preocupam com a sua idade. Já estou velho, já estou cansado, vou tirar umas férias. A gente ouve muito isso no final do ano. Daqui para o final do ano eu vou ouvir muito. Pastor, o ano que vem eu quero tirar umas férias. Pastor, o ano que vem eu quero descansar. Mas para Deus, meus irmãos, uma pessoa sempre pode fazer a diferença, independentemente da idade que tenha. Havia um garoto com pães e peixes. Um menino. E ali com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 5.000 pessoas. Noé tinha 600 anos quando começou a chover e ele entrou na arca. Por isso, nessa noite eu quero dizer para você que você nunca é velho ou jovem demais para fazer a diferença para Deus. Nessa noite, meus irmãos, Deus está nos chamando aqui para partilhar dessa história maravilhosa de fé, de vida, de vitórias deste gigante da fé chamado Noé. E eu quero, nessa noite, meus queridos, perguntar a você: você tem feito a diferença? Tem feito a diferença? Você tem sido a diferença lá na tua casa, no teu lar? Como um esposo exemplar, que ama a tua esposa como a Bíblia manda, que cuida da sua família, da sua casa e dos seus filhos como Deus requer. Você, como esposa, tem dedicado o seu tempo, a sua disposição para cuidar do seu lar como uma mulher de Deus deve fazer? E a palavra do Senhor diz: mulher virtuosa, quem a achará?
Essa mulher virtuosa, ela faz a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos e na vida na sua própria casa. Você, querido jovem, você tem feito a diferença, vocês, meninos e meninas, tem feito a diferença lá na casa de vocês? Vocês estão fazendo a diferença como jovens cristãos que vocês são, lá na escola, no meio dos amigos de vocês? Quando termina o semestre e o professor entrega as notas do cristão são melhores do que as notas daqueles que não são? As notas do cristão, o comportamento do cristão na sala de aula é um comportamento que demonstra que você está fazendo a diferença. O seu namoro é um namoro como Deus gostaria que fosse, e é um namoro que está fazendo a diferença quando as pessoas te veem por aí na rua? Ou não tem diferença nenhuma? Você tem feito a diferença com as palavras que saem da sua boca? Palavras que são bondosas, de encorajamento, de ânimo? Ou as pessoas só ouvem da sua boca palavras que ela ouviria da boca de pessoas que nem sequer são cristãs? Seu modo de vida, maneira como você anda, a roupa que você usa, isso tem demonstrado que você está fazendo a diferença por onde você vai? Porque nessa noite, nós estamos aprendendo de forma prática aqui neste lugar, que é possível, mesmo sendo apenas uma pessoa, salvar um planeta inteiro da extinção total. Basta apenas você colocar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor, e Ele vai ajudar você a fazer a diferença onde você estiver. Bem, chegou o momento, meus queridos, de ouvirmos nessa noite as palavras que o nosso querido Noé gostaria de deixar para nós aqui. Palavras de incentivo, palavras de ânimo e conselhos que são importantíssimos para a nossa vida. Noé, diga para nós que conselhos você tem para nós aqui nessa noite. Não tenha medo de se levantar no meio da multidão. Não tenha medo de fazer algo pela primeira vez. Quando vierem um arco-íris, lembre-se de que uma pessoa pode fazer a diferença. Amém? Muito obrigado, Noé. Obrigado por essas informações e por essas palavras tão bondosas que você nos disse nessa noite. Que Deus continue usando o seu exemplo para influenciar as nossas vidas. Que Deus lhe abençoe. Meus queridos, que Noé seja esse grande exemplo para a nossa vida. E que todos os dias, quando nós estivermos lá na nossa casa, possamos nos lembrar do exemplo de Noé. Um homem que fez a diferença na família dele. Um homem, meus queridos, que entendeu que pode fazer, apenas uma pessoa pode fazer a diferença para a criação de Deus. Apenas um homem pode fazer a diferença para as gerações futuras. Apenas um homem pode fazer a diferença para Deus. E ele pode fazer a diferença em qualquer lugar, em qualquer época, para qualquer pessoa. Eu gostaria que nessa noite, eu e você, pudéssemos tomar a decisão de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que nós também pudéssemos fazer a diferença. Alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer para o Senhor Jesus que gostaria de ser a diferença, de fazer a diferença, e a exemplo de Noé, não importa quem você seja, a idade que você tenha, onde você está, que família você faz parte, você gostaria de nessa noite se levantar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer a diferença. Quem gostaria de dizer isso nessa noite ao Senhor Jesus? Coloque-se em pé. Diga ao Senhor Jesus neste momento: eu quero fazer a diferença. Vamos juntos? Eu quero fazer a diferença. Feche os seus olhos. Querido Pai, nessa noite, ó Deus, nós vimos aqui, passando por esta pista de corrida, um dos grandes corredores da fé, um gigante da fé, chamado Noé. A Tua palavra, ó Pai, nos revelou nessa noite que este homem foi um homem usado e escolhido pelo Senhor, porque ele era justo, íntegro, reto perante os seus contemporâneos. Mas a maior característica de Noé
é que Noé andava com o Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui e como pessoas queremos fazer a diferença na vida, na nossa família, na criação, no nosso mundo, mas também queremos fazer a diferença para o Senhor. Às vezes, ó Pai, estamos aqui nessa noite e não sabemos exatamente o que fazer para que realmente possamos ser usados por Ti. Mas nós queremos colocar-nos inteiramente em Tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a encontrar qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Para que o Senhor nos ajude a entender qual é o plano que nós devemos seguir. Qual é o Teu sonho para os nossos próprios sonhos. Para que cada passo que dermos nessa nossa própria corrida espiritual, possamos alcançar as vitórias tão grandiosas quanto as vitórias que Noé um dia alcançou. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa de uma maneira muito especial os jovens desta igreja. Para que, ó Pai, onde eles estiverem, eles saibam que não estão sozinhos. Que onde eles estiverem, como Teus jovens, eles podem fazer a diferença. Seja numa faculdade secularizada, seja numa sala de aula com a sexualidade em alta como nós temos hoje, seja, Senhor, andando pela rua, onde eles forem, que eles saibam que como jovens cristãos, eles podem fazer a diferença por onde quer que forem. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor.